Ah, boa tarde. O trabalho para apresentar hoje é sobre a investigação das propriedades biomecânicas de córneas humanas, né? Então, o trabalho está sendo realizado no Laboratório de Biofísica, né? Como uma dissertação de mestrado, certo? Então, o trabalho está disposto dessa maneira. A gente vai falar sobre microscópio de força atômica, o tecido corneano e a geometria fractal, né? E, por fim, a metodologia e os resultados já obtidos até o momento. Então, esse trabalho, ele gira em torno de 3 palavras-chave, né, que é o microscópio de força atômica, as córneas e a geometria fractal. Então, o objetivo desse trabalho é utilizar o microscópio de força atômica para investigar a superfície da córnea em escala nanométrica. E além da gente obter as imagens de como é a superfície, a gente também vai poder obter propriedades biofísicas, como adesão, rugosidade, dureza, entre outros, né? Então a gente também está querendo avaliar como é que é a alteração dessa outra estrutura da córnea em relação a patologias, como por exemplo ceratocone, que é uma doença que mais à frente eu irei explicar como é que ela se dá na córnea, certo? E além encontrar essas propriedades, a gente vai tentar correlacionar essas características com uma dimensão fractal, né? Então, mais à frente também eu tento explicar o que é um objeto fractal, certo? Então, a gente pode começar falando sobre o microscópio de força atômica, né? Então, o microscópio de força atômica, ele é um tipo de microscópio que faz parte de uma grande variedade de microscópio, que são os microscópios de varredura por sonda, né? Então, basicamente, todos os microscópios de varredura, eles têm um componente que é uma sonda, que vai percorrer uma amostra, né? E através das deflexões que essa sonda obtém ao tocar a amostra, com a fonte do laser, é possível ser detectado essas variações, né? Então tem uma controladora onde vai receber esses sinais, e a gente também tem uma cerâmica piezoelétrico, que é o que consegue controlar de maneira precisa a posição da amostra, quando a gente estiver fazendo a varredura, certo? Então, no caso, a ponta ela vai percorrendo a amostra, né? E ela vai fazendo linha a linha o perfil dessa amostra, certo? Então, a gente tem esses pontos, que são os pontos onde a sonda toca na superfície, e ele segue esse caminho, que a gente chama de traço, e ele volta pelos mesmos pontos, né, que a gente chama de retraço. Então, ele vai fazendo isso para toda a determinada área que a gente seleciona no software, certo? Então, quando essa ponta toca na superfície, a gente tem uma interação entre os átomos da ponta e os átomos da superfície do material, certo? E a interação entre esses átomos a gente pode descrever através do potencial de Lennard-Jones, certo? Que é um potencial que leva em consideração as interações interatômicas entre os átomos, certo? Então, esse R ele representa a distância entre dois átomos, né? Então, a gente tem uma componente que nos refere às forças repulsivas, certo? E a gente tem um outro componente que nos demonstra as forças atrativas, certo? Então, então a gente tem esse potencial
como resultado que a gente chama de potencial de Lennard-Jones, certo? Então, a gente tem, para cada ponto em que a amostra, em que a ponta interage com a amostra, a gente vai gerar uma curva de força, certo? E essa curva de força, ela nos determina o regime em que essa ponta está em relação à amostra, né? A gente tem esse comprimento Z aqui, que é a distância entre a ponta e a amostra, né? Então, nesse momento aqui, a gente tem uma certa distância, e ela vai diminuindo, certo? Então, a gente está aqui numa região de não contato. Então, a gente tem os átomos, eles estão sendo atraídos devido à distância deles, certo? Então, o cantilever vai tentar encostar na amostra. Até chegar em um momento em que as nuvens eletrônicas dos átomos que estão na ponta com os átomos da amostra, eles vão começar a se sobrepor. E devido ao princípio de exclusão de Pauli, esses elétrons, eles não vão poder ocupar os mesmos estados, certo? Então, vai começar a existir uma repulsão entre eles, né? Que aqui é onde começa a interação das forças repulsivas, certo? Então, a partir desse momento, a gente começa a ter um regime de contato, né? A ponta está em contato com a amostra e as forças que atuam nela são forças repulsivas, certo? Então, a gente começa a ter esse regime aqui. E dentro do microscópio de força atômica, existem vários modos de operação, certo? Entre eles, a gente tem o modo contato, o modo não contato e o modo intermitente, que a gente chama de TAP, né? Então, no modo contato, a ponta ela está em contato com a superfície da amostra, certo? Então, como eu havia falado, devido às forças de repulsão entre as nuvens eletrônicas, esse cantilever ele vai estar deflexionado, tentando se soltar da amostra, né, sendo repulsivo da amostra. Então, nesse regime, as forças as forças colombianas, elas são predominantes nesse sistema, né? E essa deflexão no cantilever, ela tem que ser constante. Ela se torna constante e esse sinal é usado como feedback, né? Então, esse modo é mais indicado para quando a gente tem matérias mais rígidas, certo? Então, desculpa. Outro modo que a gente tem é o modo de não contato. Nesse, a gente tem uma determinada distância entre a ponta e a amostra, certo? E os regimes que a gente tem são regimes de forças atrativas, né? Então, o cantilever ele vai estar deflexionando para baixo, sendo atraído. E a altura entre a ponta e a amostra ela vai ser sempre mantida de maneira constante, certo? Esses geralmente são usados, eu acredito, em casos quando a gente for fazer, por exemplo, EFM ou então MFM, né? Que não há um contato direto com a amostra, mas sim uma interação de campos, certo? E a gente tem um modo intermitente, que também é chamado de TAP. Nesse modo, ele vai fazendo vários toques na amostra, né? No percorrer da amostra fazendo vários toques. Então, como a ponta oscila sobre essa amostra de forma intermitente, as forças laterais que movimentam o cantilever, elas são reduzidas, certo? Então, é um tipo de varredura que pode ser muito utilizado em materiais mais sensíveis, né? Certo. Então, no microscópio que a gente usa, a gente utiliza um outro modo, né, que é uma extensão de um software, que é o Peak Force Quantitative Nanomechanics. Então, ele permite, além de fazer essa varredura de topografia, ele permite a gente medir quantitativamente as propriedades mecânicas do material
de maneira que a gente chama online, né? Que seria, no caso, ao vivo, digamos assim. Então, ao mesmo tempo que ele está ao mesmo tempo que ele está pegando a topografia da superfície, ele também nos dá as propriedades como módulo de Young, adesão, deformação e dissipação, né? Então, uma das propriedades, então a gente tem o quê? Como resultado, a gente tem as curvas de força, certo? Então, esse aqui é um exemplo de força. E a partir dessa curva de força que a gente consegue obter as outras características mecânicas. Como, por exemplo, aqui, a adesão, ela se refere à distância vertical, ou seja, essa distância aqui, entre a linha base, a linha a linha base de onde o cantilever está, até o ponto de menor valor da curva de retração, certo? Então, o valor dessa distância aqui nos representa a adesão, a força adesiva que obtém esse ponto, certo? Já quando a gente considera a distância horizontal entre o ponto de contato e o ponto de afastamento, a gente demonstra a deformação do material, certo? O módulo de Young ele já é obtido através quando a gente fita quando a gente fita a curva do retraço, né, com o ajuste do modelo DMT, certo? Que é um modelo de indentação, eu acho. Então a gente utiliza esse fit. E a dissipação é quando a gente tem essa esterese na curva de traço e retraço, né? Então é como se a ponta ela veio, teve uma certa deflexão, mas ela não voltou para sua posição original. Então parte dessa energia foi dissipada. Então para a gente obter isso, basta a gente calcular a integral que dá essa área laranja aqui, né? Então esses são alguns dos aspectos que a gente consegue obter utilizando o microscópio de força atômica, né? Então, como eu havia falado, outro ponto desse trabalho é utilizar essa ferramenta com algum material, que no caso é o tecido corneano, que é o que a gente está utilizando, né? Então, a córnea é o quê? É um tecido transparente que ele ocupa a região central da superfície externa do olho, né? Que tem um papel que ela é transparente justamente para poder refratar a luz até a retina, fazendo com que a gente possa definir bem o que nós estamos observando. Então, a córnea, junto com a esclera, que é essa parte que a gente chama de branco do olho, elas juntas, elas mantêm a forma do globo ocular, né? Porque se elas não tivessem a força que elas têm, a gente não ia conseguir ter essa forma devido à pressão intraocular, que está apontando, no caso, de maneira radial para fora, certo? Então, a córnea, ela tem uma estrutura de 5 camadas, né? Então, a primeira camada, ela é composta por células epiteliais de maneira estratificadas, né? Dentro dessa camada epitelial, são 5 camadas de células epiteliais, né? Então, ela é uma camada como ela é a primeira camada, a mais externa, ela tem um poder de regeneração, né? Então, tipo, se ela sofrer alguma lesão, perder alguma dessas células, depois de um certo tempo, essas células vão ser reconstituídas, né? Então, essa camada tem, em média, 500 micrômetros de espessura, né? Abaixo dessa camada do epitélio, a gente tem a membrana de Baumann, né? É uma membrana que ela tem uma espessura entre 8 a 12 micrômetros, certo? Então, ela é formada por né? E ela, além dela ajudar a manter a formação da córnea, ela também ajuda como uma barreira contra micro-organismos externos do olho, né? A, observe o estroma.
Cerca de 90% da córnea, então da córnea, né? Então ela é completamente composta de colágeno. De 10 centímetros, que tem uma espessura de 10 a 12 micrômetros, que é basicamente formada por células basais, certo? E por último, a gente tem o endotélio, que é a camada mais interna da córnea, e ela ajuda na manutenção e hidratação da córnea, certo? Então, ela que mantém a córnea sempre em hidratação. Teve um erro aqui. Anomalia que é cometida na córnea. Então, é uma anomalia que causa uma certa deformidade na estrutura da córnea. Então, ela acaba afinando o tecido e fazendo com que as fibras de colágeno elas percam as suas resistências e a córnea começa a se tornar mais frágil e mais maleável, e a pressão intraocular começa a fazer com que essa fique pontuda, certo? Então, ela começa a ter um formato de cone. Então, aqui é um exemplo de uma foto de um olho de um paciente com ceratocone, né? A gente observa que os olhos são realmente, as córneas ficam realmente pontudas. Entretanto, esse córnea é um caso muito extremo já da doença. Então, não se tem, assim, um decreto, um padrão para dizer quais são as causas do ceratocone. Eles ainda não têm na literatura. Mas acredita-se que pode estar relacionado com a genética e a hereditariedade. Geralmente, pessoas que têm ceratocone já tiveram familiares com ceratocone também. Outra causa que eles citam é a alergia ocular, ou qualquer tipo de alergia que faz com que você acabe coçando seus olhos excessivamente. Então, o ato de coçar o olho de maneira excessiva pode ao aparecimento do ceratocone, né? E isso gera mudanças biométricas da córnea. Então, se a pessoa já tiver alguma predisposição a ter esse tipo de mudança, ela pode ocorrer ela pode ter ceratocone, né? Então, os sintomas e o diagnóstico, os sintomas, né, eles geralmente, os pacientes, eles se queixam bastante de diplopia e poliopia, que no caso significa visão dupla, ou então múltipla visão, né, uma visão distorcida e borrada, e sensibilidade à luz. Então, esse conjunto de sintomas, de observação clínica e um exame topográfico da córnea, que o médico pode avaliar se o paciente está com ceratocone e qual é o grau dessa doença, né? Então, aqui tem um exemplo de como seria uma visão de uma pessoa com ceratocone. Aqui seria uma visão normal, certo? E a pessoa com ceratocone, ela começa a ter essas múltiplas visões, né? Então, ela vê o mesmo objeto várias vezes, né? Então, em casos avançados, ela observa apenas borrões, elas não conseguem ter uma nitidez sobre o que ela está observando. Esse aqui é um outro exemplo, né, que a gente tem uma visão normal e a visão com ceratocone. A gente consegue observar bem que é uma doença que atrapalha na visão, certo? Então, essa doença, ela não é tão nova, certo? Então, ela já tem vários tipos de tratamento, né? Então, existem os tratamentos por lentes de contato, né, que eles são lentes, mas eles não conseguem inibir o avanço do ceratocone. Então, com o passar do tempo, essa doença ela vai progredir. Então, essa lente de contato ela pode ser usada nos casos iniciais, entretanto, não se tem uma garantia de que vai parar, né, o avanço da doença. Existem os anéis intracorneanos, que seriam colocar implantações de anéis
de acrílicos, áreas periféricas da córnea, para dar mais sustentabilidade à córnea, né? Então, diminuindo a curvatura da doença, que é a doença causa. Existe também o tratamento do crosslink. O que seria isso? O médico injeta riboflavina, que é a vitamina B12, e em associação com essa luz ultravioleta, as ligações covalentes entre as fibras de colágeno, elas começam porque devido ao ceratocone, as ligações covalentes, elas começam a se perder. Então, a estrutura da fibra de colágeno, ela começa a enfraquecer. Então, essa riboflavina ultravioleta aumenta o número de ligações covalentes entre as fibras de colágeno, fazendo com que o tecido se torne rígido, possibilidade para se deflexionar. Então, ela não consegue regredir a forma original do Entretanto, a gente sabe que é um problema de saúde pública que a gente tem poucos doadores, né? Então, não é fácil ter um doador de transplante de córnea, um órgão que é compatível ao simples. Teve um outro tratamento que é chamado que é um implante no marca extra foi por um oftalmologista brasileiro, Cláudio Andrade, que ele funciona como um diafragma no olho, né? Poder abrir e fechar para captura de luz. Então, é um tipo de para esse ceratocone. Então, como é novo, ainda está sendo bastante estudado no Brasil e no mundo sobre esse tipo de tratamento, né? Então, além da córnea, a gente também vai estudar um modelo matemático que é a geometria fractal. Então, o que seria isso? O que é um objeto fractal? São objetos matemáticos ou naturais que eles apresentam uma dimensão fracionária, né? Uma dimensão fracionária é diferente das dimensões que a gente conhece da geometria euclidiana. Na geometria euclidiana, a gente tem sólidos, curvas e pontos, cada um deles com suas determinadas dimensões, sendo apenas números inteiros, certo? Por exemplo, uma reta tem dimensão igual a 1, um plano tem dimensão igual a 2, né? Então, os objetos matemáticos, que são chamados de fractais, eles apresentam uma dimensão fracionária, ou seja, pode ser um número decimal, pode ser 1,2, 3,2, por aí vai. Além dessa propriedade de dimensão fracionária, ele também apresenta uma autossimilaridade. O que seria isso? Se eu pegar uma parte desse objeto e der um zoom nele, ele vai me apresentar uma semelhança ao desenho original, certo? Então, se eu fizer isso para cada pedaço desse, a gente vai ter uma semelhança com a região total. Assim como nesse caso, se a gente observar, eles sempre vão ter a mesma semelhança, certo? Então, esse é um tipo de autossimilaridade. Então, tem aqui vários casos, alguns exemplos de objetos matemáticos que são considerados fractais. Então, a gente tem, apesar deles começarem com um objeto que é da geometria euclidiana, que tem dimensão inteira, mas ao final de infinitos processos iterativos, como esses aqui, a gente obtém uma estrutura que vai apresentar uma dimensão fracionária, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem um triângulo. Nesse triângulo, para cada lado desse triângulo, a gente acrescenta mais um outro triângulo, certo?
e a gente quiser medir o perímetro total desse objeto aqui no infinitas iterações, esse perímetro ele vai tender a infinito. Entretanto, a área que está cerrada por esse perímetro é uma área finita. Então, esse tipo de objeto, por muito tempo, foi considerado um monstro matemático, por ter essa característica que até então eles não conseguiriam explicar, certo? Então, a gente acredita que na córnea, quando a gente vai trabalhar com as fibras de colágeno, a estrutura delas sejam estruturas semelhantes a um fractal, porque a gente vai ter repetições daquela estrutura em diferentes escalas, certo? A fractalidade ela também está relacionada com a rugosidade de uma superfície, digamos assim, né? Então, essa dimensão fractal ela pode nos dizer quão rugoso é esse material, quão ranhoso ele é, quão rugoso ele é, né? Então, a gente tem aqui um método para calcular a dimensão fractal desse objeto, que seria sobrepor uma malha quadrada, e para cada quadrado que tem pelo menos um pixel desse objeto que eu quero analisar, ele vai ser contabilizado, certo? Então, eu faço esse mesmo processo para vários tamanhos de caixas, sempre diminuindo o tamanho de caixa, certo? Então, para a gente obter a dimensão fractal, a gente faz um gráfico de log de número de caixas pelo o tamanho dessa caixa, certo? E aí eu faço um gráfico log por log e tenho uma reta, certo? E quando eu obtenho essa reta, a inclinação dela nos mostra qual é a dimensão fractal, certo? Então, o que foi feito, como é que foi feito esse trabalho? Então, primeiro a gente faz a coleta da amostra, né? As amostras são coletadas no banco de olhos ou no centro cirúrgico de oftalmologia do hospital universitário, certo? Então, são córneas que eram para serem doadas, eram córneas de doadores. Entretanto, eles não podiam doar devido a alguma patologia infecciosa que tinham no corpo, né? Por exemplo, pode ser AIDS, sífilis, entre outros. Então, esse tipo de material não pode ser transplantado em um outro paciente. Então, esse material ia ser descartado. Então, para fazer esse trabalho, a gente não furou a fila de transplantes de córnea, certo? A gente utilizou apenas materiais que iam ser descartados. Então, a gente, na preparação da amostra, a gente recebeu alguns materiais e a gente fez alguns tratamentos diferentes para avaliar como seria, como que funciona, no caso, a gente tem um grupo 0, que são córneas não raspadas, ou seja, são córneas que ainda apresentam a camada epitelial, ok? Então, a gente tem um grupo 1, que são córneas em que nós tentamos raspar e raspamos a córnea com um cotonete. No caso, a gente está tentando retirar a camada epitelial para expor a membrana de Bowman para podermos observar as fibras de colágeno. Então, outra técnica foi utilizada também para esse tipo de raspagem e a gente utilizou o bisturi. Então, a gente pegou um bisturi de lâmina 15 e raspou por cima da córnea, retirando a camada epitelial. Certo? Então, também foram, além desses materiais aqui, todos eles estavam em um líquido de preservação, certo? E a gente também utilizou um outro grupo de córneas, só que elas foram colocadas em formol. Então, para esse caso do formol, a gente tem córneas controle e córneas com ceratocone. Todas elas foram raspadas com cotonete, né? Até o momento que a gente ainda não tinha o bisturi para fazer esse trabalho. Então, após essa preparação das amostras, veio o processo de varredura do AFM, né, que a gente utiliza o Pick-Force Quantitative Nanomechanics. E, por fim, a gente faz as análises das forças de adesão, análise da dureza
e a análise fractal do sistema, certo? E tentando correlacionar qual seria como seria a correlação entre eles. Então, as amostras, elas vêm nesse tubo com um líquido vermelho. Esse líquido vermelho é um líquido de preservação chamado Optisol, né? Então, ele tenta simular os fluidos corporais, certo? Então, tentando preservar a córnea, ok? Então, as córneas, elas vêm dessa maneira aqui. Quando elas vêm dessa maneira, com um furo no meio, e essa parte esbranquiçada aqui ao redor, essa parte esbranquiçada aqui é a esclera, que é essa parte branca do olho. Então, isso aqui foi uma córnea de um doador, certo? No transplante de córnea, eles retiram apenas a parte central da córnea, certo? E retiram a córnea com ceratocone e colocam a córnea saudável nela. Então, a gente pegou apenas o pedaço que ia ser descartado do transplante. E quando vem apenas esse botão, esse daqui é a córnea de um paciente com ceratocone, que é justamente o que foi retirado apenas do centro do olho dele para fazer o transplante. Então, para cada córnea dessa, a gente dividiu em 4 pedaços, certo? Então, para 4 quadrantes, a gente fez tratamentos diferentes, né? O primeiro quadrante a gente raspou, o segundo não raspou, e assim sucessivamente. Então, esse é o microscópio que a gente utiliza, né? O microscópio de força atômica, multimode da BRU. Fica localizado no laboratório de biofísica da UFMA, certo? E aqui a gente apresenta alguns dos resultados que foram obtidos. Então, aqui a gente tem a imagem de uma córnea do grupo 0, uma córnea não raspada, né? Então, é uma imagem de topografia dela. Okay? Então, é uma imagem de 10 micrômetros. A gente observa que tem certos grãos nele, né? Então, aqui a gente tem a imagem, a gente deu agora uma varredura de 5 micrômetros. Né? A gente tem esses buracos aqui, são regiões mais profundas da topografia da superfície. E aqui a gente tem um mapa de adesão, certo? No mapa de adesão, ele mostra o valor das forças adesivas em cada um desses pontos. Então, aqui a gente tem um gradiente de cores, que nos mostra o gradiente de força, né? Então, a gente observa que os pontos mais claros são pontos onde tem uma maior força de adesão. Então, geralmente, a gente pode observar que, em geral, a córnea, a camada epitelial, ela não tem uma superfície muito adesiva. Em determinados buracos, talvez por reter líquido, ela se torna mais adesiva, né? Fazendo a ponta tenha maior dificuldade para se desprender dessa região. E quando a gente dá um zoom quando a gente faz uma varredura de 1 micrômetro por 1 micrômetro, a gente encontra esse tipo de estrutura, certo? Então, acreditamos que isso pode ser as proteínas que compõem, né, a superfície epitelial. Então, esse daqui são córneas não raspadas, córneas que ainda apresentam a superfície epitelial, certo? Aqui a gente tem o grupo 1, que são córneas raspadas com cotonete. A gente observa que começa a aparecer alguma semelhança com as possíveis fibras de colágeno, certo? Entretanto, a gente percebe que tem certos grãos em cima dessas estruturas, né? Então, acredito que a gente não conseguiu retirar completamente toda a camada epitelial, certo? Ficando alguns resquícios. Então, não expondo completamente as fibras de colágeno, correto? Então, aqui é uma varredura de 10 micrômetros, de 5 e de 1 micrômetro, né? E a gente tem também as córneas do grupo 2, que são as córneas que foram raspadas com bisturi. Então, a partir quando a gente faz a varredura de 10 micrômetros, a gente consegue observar alguns padrões de fibras de colágeno,
como por exemplo aqui, né? E isso se torna evidente também quando a gente observa o mapa de adesão desse de 10 micrômetros. Então, numa região de 5 micrômetros, a gente já as córneas, as fibras de colágeno, elas já se tornam um pouco mais nítidas, certo? E com 1 micrômetro de varredura, né, a gente já obtém uma imagem mais definida do que seriam essas fibras de colágeno, certo? Então, a gente observa que elas estão dispostas de maneira paralela, né? Algumas têm uma largura maior do que as outras. E a gente observa que entre elas, as forças adesivas são maiores, né? As forças adesivas, elas apresentam uma força maior nessas junções, né? Nessas conexões entre elas, certo? Só que a gente tem uma imagem topográfica, né, em 3D, dessa superfície da córnea, tanto da topografia como da adesão, certo? Então a gente fez o box chart, né, para esse tipo de amostra. Então a gente tem os grupos 0, grupo 1 e o grupo 2. Então a gente observa que a adesão, a camada mais adesiva seria a camada que apresenta as fibras de colágeno, né? As camadas as camadas, no caso epitelial, e essa que não conseguiu expor completamente a camada com fibras de colágeno, elas têm uma adesão menor, além de ter uma variabilidade menor, certo? Outro gráfico que colabora com isso esse aqui é um histograma de adesão. Então aqui são a quantidade de pixels são as quantidades de pixels que tem no grupo todo, certo? E esse daqui são os valores de adesão para a amostra, né? Então, no caso, os do grupo 0, a adesão fica em torno aqui de 2, 3 nanonewtons, né? Semelhante também com o do grupo 1, que ainda tinha resquícios da camada epitelial. Quando a gente observa o grupo 2, que é o que tem as fibras de colágeno expostas, esses valores se tornam mais distribuídos, né? Então a gente tem o histograma, o pico dele diminui, ele fica mais distribuído, mas o valor de adesão entre eles é em torno de 10, certo? Então, apesar de ser distribuído, mas eles têm uma adesão maior, certo? O valor da adesão é maior. E aqui a gente tem as amostras que foram colocadas em formol. Então, essa daqui é uma amostra controle, certo? É uma amostra que não tem a patologia de ceratocone, certo? E aqui é uma varredura de 10 micrômetros. Então, a gente tem duas regiões. Essa daqui é uma região, certo? Da amostra. E essa aqui é uma outra região da amostra. A gente observa que essas fibras de colágeno, elas, ou que aparentam ser fibras de colágeno, elas estão como se estivessem sendo esticadas, ou como se estivessem sendo rasgadas, né? Então, talvez o formol, ele proporciona essa característica para a fibra de colágeno, certo? Então, ele esticando a fibra ou deformando ele, certo? Então, a gente tem aqui uma varredura de 1 micrômetro, de 5 micrômetros, certo? E o mapa de adesão dele também. E o de 1 micrômetro. Então, a gente observa que tem uma estrutura semelhante com as fibras de colágeno, entretanto, elas não são bem definidas. Né? Então, indicando, acho que o formol, ele, na verdade, ele não vai preservar a fibra de colágeno. Né? Talvez ela possa ter sido danificada. Ou ela foi danificada pelo processo do formol, ou durante o processo de raspagem, certo? Então, acredito que se fosse tentar ver isso, a gente poderia fazer primeiro a raspagem, depois colocar em formol para preservar daquela maneira. Né? E essas amostras aqui são amostras com ceratocone. Elas também foram raspadas.
Entretanto, a gente não consegue observar nenhuma estrutura semelhante com as fibras de colágeno, certo? Elas foram colocadas também em formol. Talvez essas daqui poderiam ser algumas, né? Mas quando a gente olha a distância aqui o comprimento, né, o diâmetro dessa fibra, ela apresenta um diâmetro muito maior do que na literatura, que é em torno de 60 nanômetros. 70, 80 nanômetros, certo? Então a gente também fez o box chart da adesão dessas amostras. Então a gente tem as amostras de controle e as amostras com ceratocone. Então o ceratocone, ele, segundo esse gráfico, ele faz com que o material da córnea ele seja menos adesivo, né? A adesão média, que no caso, ela é bem menor do que as de controle, certo? E se a gente observar o gráfico da adesão do formol em relação aos outros, mesmo sendo controle, ela está um pouquinho maior, certo? Justamente porque ela foi raspada. Entretanto, a variação dela não é tão grande quanto a outra devido ao formol, certo? Então, a gente também tem aqui um histograma dessas córneas que foram em formol, certo? Então, ceratocone, ela tem a quantidade de pixels é maior, em torno entre 0 e 10, né? Em torno de 2. E a de ceratocone é em torno de 5. Vamos por aí. Certo? Então, esses foram os que a gente obteve de adesão, né? Outra parte do trabalho seria calcular a dimensão fractal. Então, é um trabalho que ainda está sendo feito, certo? É um resultado que... Esse daqui é apenas é um teste que eu fiz. Então, pelo software do Gridium, ele tem a opção para a gente fazer o cálculo da dimensão fractal. Então, a gente pode escolher diferentes métodos, certo? No caso, lá, o que eu expliquei é o método Box Count, que para esse caso aqui é o mesmo que o Cube Count, que em vez de eu considerar um quadrado, uma rede plana de quadrados, eu considero uma rede cúbica de quadrados. Então, para cada cubo que contém pelo menos uma parte desse objeto, a gente contabiliza ele. Então, como eu falei, a gente faz um logaritmo do número de caixas pelo tamanho da caixa e faz um ajuste linear. Então, dessa reta nos demonstra a dimensão fractal. Então, para essa córnea aqui, é uma amostra da córnea não raspada. E ela obtém uma dimensão fractal de 2,33, 2,36. Né? Já uma córnea raspada, apresenta as fibras de colágeno, tem uma dimensão de 2,10. Então, a gente já vê que é uma diferença um pouco grande já, né? Então, isso já pode ser um indicativo de que a gente pode utilizar essa dimensão fractal como um marcador de característica do material, certo? Então, a ideia é coletar mais valores desse, utilizando não só o Gideon, mas um software pelo MATLAB também, para a gente obter todos esses valores de dimensão fractal e correlacionar com os valores de adesão, certo? Que isso já faz parte das perspectivas do trabalho. Então, a gente observou que a camada epitelial ela apresentou forças adesivas menores do que as de fibras de colágeno, né? E que o formol ele até altera as propriedades da córnea, reduzindo as forças de adesão na amostra e também danificando a estrutura dela, né? Então, é certo que, independente quando a gente já retira o material do corpo do corpo humano, ele já não vai ter mais as mesmas características, certo? Ele já vai ser alterado. Então, como perspectiva, que a gente tem é o que eu havia falado. Calcular as dimensões fractais dessas amostras, calcular também a dureza deles, através de um software no MATLAB, e com isso, correlacionar a adesão com a adesão e a dureza com a dimensão fractal, né? Então,
para tentar observar que a análise fractal ela pode ser utilizada como marcador para quantificar a outra estrutura desses tecidos biológicos, certo? Então, é isso. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, por ter assistido a apresentação. Valeu, Charles. Muito obrigada também. Tá me escutando? Oi? Você está me escutando? Tô. Certo. Eu vou fazer umas considerações, depois eu abro para o restante da galera comentar e tal. Sobre, lá no momento, você fala, né, que achava que o modelo de DMT era um modelo de ambientação, né? Eu acho, não foi assim? Foi. Realmente Ele eu é mesmo um modelo de me confundi nessa hora. Não, mas você está certo. Ele é sim um modelo de dentação, tá? O modelo DMT, ele é uma modificação do modelo de Hertz. O modelo de Hertz, que é uma esfera indentando uma superfície. Sim. Só que ele considera uma geometria diferenciada do indentador, certo? E ele, a principal característica dele é que ele leva em conta as forças de adesão. Então, a curva do modelo DMT ela é bem mais parecida com a curva que a gente obtém no microscópio. Por isso que ele é utilizado, certo? Uma coisa que eu senti falta, mas assim, senti falta, mas obviamente para o futuro e para a sua dissertação vai ser importante. Comentar a importância da biomecânica nos tecidos oculares, né? Porque a gente sabe que o olho está sob constante pressão de fluidos, a gente tem uma pressão do olho, que inclusive que esses tecidos oculares eles estão submetidos à pressão, estão submetidos a forças e a biomecânica desses tecidos são essenciais para a manutenção das suas funções, entendeu? Além da ultraestrutura também, né? Então, é importante comentar isso com mais fervor. Você pode até tirar esses comentários iniciais sobre o AFM e ir direto para o assunto, entendeu? Aí, que eu esqueci de dizer, Charles, eu comprei um suporte para bisturi e uma caixa com 150 lâminas número 15, que é a que você precisa, certo? Só para me avisar que já está ok. Uma coisa interessante, Charles, eu achei muito massa a tua imagem de adesão. Eu achei muito massa, especialmente que essa adesão ela seja maior entre uma fibra e outra, porque é exatamente isso que dá problema no ceratocone, é a diminuição da interação dessas fibras. Então, provavelmente no ceratocone, a gente vai observar que a adesão lá nas fibras ela vai ser menor. Principalmente na interação. E depois do crosslink, que a Roberta disse que vai fazer, né, a gente vai ver se no ceratocone essa adesão aumenta, né? Dá para escutar, certo? Aí, ó, nos histogramas de adesão, eu achei interessante ver pela perspectiva. Tá escutando? Eu achei interessante ver a perspectiva dos histogramas, sabe? Sim. É interessante a gente, além de ver na caixa, ver o histograma, porque a gente consegue ver como é que tá essa distribuição. Eu recomendo só pegar esses histogramas, porque eles saíram do Gwidion, né? E jogar eles lá no Origin, porque a largura dos bins está muito grande. Aí a gente tem que diminuir a largura dos bins para poder fazer o histograma mais ajustadinho, tá? O box chart. Aí, no caso... Então, sempre é só a gente mudar a largura dos bins para esse histograma ficar com aparência melhor, entendeu? E as escalas também, porque tem uma escala horizontal bem grande que não tem nenhuma informação. Aí você consegue melhorar. A gente não consegue ver, mas é porque tem no caso, seriam os outlines. São pontos que tem um ou outro pixel, né, que são muito pequenos, então a gente não vai observar para os valores muito altos, entendeu? Certo. Como se fosse uma dúvida que ficou, Charles, quando tu compara...
Não, saquei. Então a gente pode tirar esses outlines aí e tentar ver se o gráfico fica melhor, porque a largura dos links está bem grandona. Essa Sim. comparação dos grupos, grupo 0, grupo 1 e grupo 2, é sem formol, não é isso? É sem formol. Perfeito. Realmente, Charles, eu tô achando que o formal tá danificando mesmo as fibras de colágeno, viu? Uhum. A gente tem que pensar nisso Como daí. a gente aqui, ó. A gente observa aqui que ela é como se ela tivesse Esgaçada. sendo isso. Pois é. Além Mas de a adesão aqui, ó, do controle tá entre 5 e 10. Né? Eu deixei na mesma escala, de menos 5 até 25. Aham. Nos outros três também, a adesão é bem menor da camada epitelial, né? Aquela controle, ela foi raspada, entendeu? Só que ela não tá igual ao que foi raspado com o bisturi que apresentou as fibras de colágeno. Que Ela apresentou uma adesão reduziu bem maior, né? isso, então ela reduziu essa, acho que devido ao formol, porque ela foi raspada também. Mas essa Então é uma devido ao característica formol, do formol mesmo, Charles. Ela tanto endurece o tecido, como uhum, ela mumifica o tecido. Então, ele meio que perde as suas características. Para visualizar ultraestrutura, ele é interessante. Mas, nesse caso, inclusive, até a ultraestrutura ele modificou, né? Então, talvez sim, esse não seja o nosso fixador ideal, entendeu? Mas excelente ter observado isso. O resultado de adesão, ele faz todo sentido, cara, do ponto de vista biológico. Inclusive, o fato o ceratocone ter uma adesão menor do que o controle. Faz todo sentido, porque, de fato, como a gente sabe, essas fibras de colágeno, elas perdem adesão, elas perdem ligações covalentes, elas perdem adesão uma com a outra, né? uhum. E perde a adesão, inclusive, com a camada superior, né, que é o tecido epitelial. Então, do ponto de vista biológico, do ponto de vista esse resultado biofísico, ele faz todo sentido, o que é Ele excelente. colabora com o que se espera mesmo, né? Exatamente, exatamente. O ideal era, agora que a gente vai passar para as medidas de stiffness e módulo de Young, era a gente verificar qual é a frequência ideal para a gente ter aqueles mapas bonitos, né? Sim. E passar para líquido, tentar passar para líquido em algum momento, sabe? Uhum. Aí eu te pergunto, Outra coisa, não pode dizer. outra coisa que eu pensei também seria em fazer o modo tapping, para a gente conseguir o A diagrama de fase? fases, né? Com certeza, pois é. Era para ela estar nas suas perspectivas aí. Outra coisa, eu senti falta, eu não sei se é porque meio que vai se Eu sobrepor com esqueci. a análise fractal, da rugosidade. Não faz sentido, Charles, analisar a rugosidade? Pelo que eu imagino, a análise fractal ela estaria junto com a rugosidade, entendeu? Porque é uma coisa Entendi. intrínseca entre eles dois. Então, seria uma outra forma de analisar a rugosidade. Além de fazer aqueles cálculos de rugosidade convencionais de estatística, utilizar a análise fractal também. Entendeu? Tu chegou a dar uma olhada na análise de potência espectral para ver o que é que mostra, o que é que rola? Eu fiz alguns testes, né, mas eu não consegui ainda compreender o resultado. Eu fiz um Beleza. gráfico, até tirei uma foto uma vez, mostrei para, mas eu não consegui interpretar o que uma das técnicas para determinar a dimensão fractal. Entendi. Então, meio que vai se Diferente no sobrepor caso do também, box né? count. Seria, é, seria interessante no caso de fazer, mostrando como que as duas técnicas de cálculos vão dar resultados diferentes. O box count dá um resultado e o PSD dá um outro resultado. Justamente porque considera partes diferentes da geometria. Certo, certo. Você chegou a falar com a Roberta para ver a possibilidade da gente pegar as amostras novamente?
Não, ainda não. Tá. Ainda não conversei com ela. Mas eu posso anotar aqui. Beleza. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Gerias. Gerias, quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, sugerir alguma coisa? Tá ouvindo, Charles? Tá me Tá ouvindo? Tô ouvindo, professor. Sim, certo. Bom, eu não entendo nada disso, né? Nada disso. Então, de certo modo, eu posso até ser um perigo justamente porque eu sou mais de todos vocês. Mas como eu estou entrando agora nessa área, então eu gostaria de aprender. Então, tem bastante coisas para perguntar. Coisas, dúvidas básicas, mas de repente pode abrir o olho de você para algum questionamento. Então, eu só tenho dúvidas, eu não tenho nada assim de repente ajudar nesse momento a resolver o teu problema ainda, mas eu tenho várias dúvidas com relação ao que você está fazendo. Primeiro, você mostra aquela estrutura da sua amostra, né? Ele disse que ela tem várias camadas, não é assim? E a sua proposta é tentar identificar algum padrão de comportamento físico que depois seja associado a esse problema de saúde, né? Vamos dizer assim, do ceratocoma, né? E esse padrão que você quer é justamente uma estrutura fractal, não é assim? O que você acha? Olhando para esse seu material, o que você acha dele que tem uma estrutura fractal? Então, eu coloquei assim, o quê? São as várias camadas, são as múltiplas camadas, são as estruturas, é a disposição espacial das membranas de colágeno, ou a disposição espacial das estruturas que formam uma membrana de colágeno. Uma córnea, escutou, né? Charles? É isso. Na verdade... Porque travou na hora. Eu escutei só o final. Eu entendi a pergunta do Gerias. Na verdade, quando a gente olha, porque o Charles não colocou, e realmente para quem não viu, fica meio solto. Quando a gente olha uma imagem da camada de colágeno, a gente observa que as fibras, elas se organizam, elas têm um determinado padrão, que vai se repetindo. E como a organização dessas fibras de colágeno é essencial para a manutenção da estrutura, da curvatura ideal do olho, é a alteração dessa organização que promove essa doença e outras patologias como ceratocone. Porque ela perde, a córnea perde a estrutura e altera a visão, altera o grau e tudo mais. Então, o que o Charles queria ver era, uma vez que ele já observou que o que a gente tinha imaginado, que de fato aquela estrutura das fibras de colágeno, os feixes de colágeno, eles obedecem realmente um padrão fractal, você vê que o fit é perfeito. Ele queria saber se quando a pessoa tem ceratocone, se essa dimensão fractal ela muda. E se isso seria uma assinatura dessa doença, entendeu? Entendi. Mas essa descoberta de que essa distribuição espacial das membranas forma um fractal é obtida diretamente pelo equipamento ou é com informação independente? É permitida pelo equipamento, porque... Pelo próprio equipamento. É medida... Então é pelo próprio equipamento mesmo, né? Porque a medida é feita através da topografia dela. Então, o equipamento nos dispõe a topografia, e a partir dessa topografia eu consigo aplicar um algoritmo ou um software para fazer esse cálculo de dimensão fractal. Entendeu? E aí percebe que essa regularidade forma, então, uma estrutura fractal, é isso? O que a gente imaginava acabou se concretizando. Realmente, quando ele joga dentro do algoritmo, ele apresenta uma dimensão fractal entre 2 e 3 que é compatível com estruturas tridimensionais. Só que cada estrutura tridimensional vai ter um valor específico. Certo. Porque a dimensão fractal... Posso falar? Pode falar. A dimensão fractal, ela nos indica o grau de ocupação do material no suporte que ele está inserido. Sim. No caso, o nosso material é a topografia, é esse relevo, certo? E ele está inserido em uma região de 3 dimensões. Então, ele não é um plano, né? Essa amostra
então ela não tem uma dimensão 2, mas ela também ela não consegue ocupar. Então, por isso que ela tem uma dimensão que tem que estar entre o número 2 e o número 3, certo? Então, aumentando esse grau, quer dizer que ele é mais rugoso, quando mais próximo de 2, mais próximo de um plano. Entendeu? Pela forma como você dispõe na figura, então você tem uma distribuição superficial. Eu estou imaginando na parte de cima dessa figura, onde tem uma camada da córnea, né? Uhum. Você tem uma camada em cima, então ela deve ter uma distribuição superficial, né? Uma córnea, como é que chama? Me fugiu a palavra. Uma membrana ao lado da outra, mas você também tem uma espessura, você tem uma certa profundidade. Não é assim? A córnea tem uma profundidade que... Sim. Isso daqui, no caso, é um perfil é um corte transversal. Então, isso daqui é a profundidade da córnea. Exatamente. Então, existe um padrão na superfície, né? Isso. A gente está vendo só uma célula numa determinada região. A gente está olhando a superfície, exatamente. Certo? Então, eu estou olhando córneas que estão na superfície e córneas que estão mais no meio e mais no fundo. E o padrão que você quer ver é aquele que está na superfície, né? Na verdade, uma camada abaixo da superfície. Que a gente está tentando observar as fibras de colágeno que estão nessas regiões aqui. Exatamente. Então, da membrana de Baumann e no estroma. Exatamente, é isso que eu estou falando. Então, dentro do estroma, eu tenho uma certa largura em profundidade, que eu estou falando, certa profundidade, que você não tem acesso a ela, né? Com o instrumento. Você essencialmente só vê o que está muito próximo da superfície. Por isso que eu estou perguntando. Esse padrão de topografia que você quer ver é basicamente ao longo do plano da superfície, né? Não ao longo... Exatamente. Eu não estou vendo uma casca esférica nesse caso. Você vê basicamente uma superfície esférica. Exatamente. Assim? Exatamente, uma casca esférica. Isso mesmo. Certo. Não sei se o modo de... Sim. Força e volume dá, não sei. Vai depender da capacidade do seu equipamento de ver em profundidade, né? Você tem que ter até a extensão que você consegue medir forças, né? Com o equipamento. Eu não entendo bem, mas pela dimensão dessas moléculas, não sei se dá para perceber. Perceber muito profundo, ou seja, se você essencialmente vê uma camada superficial ou vê várias camadas em profundidade, e aí o resultado que você tem é a convolução entre todas essas fibras, né? Ou essencialmente só a fibra da superfície. Não, professor, é por isso que ele tira a camada epitelial. Não, mas eu não me refiro à camada epitelial. Não, Juan, o que ele está falando é que a camada de estroma, ela tem uma profundidade bem grande. E ele queria que fosse desgastando a camada do estroma, para a gente observar o volume, assim, em várias profundidades do estroma, não é isso, Jarias? Não necessariamente desgastando, eu só estou querendo saber o que ele está medindo, na verdade. Se é uma interação da ponta com essas moléculas, porque lá na frente ele vai tirar uma informação que vem exatamente disso aí. Até que ponto ele está pegando informação dessas fibras que estão mais profundo do estroma. Eu sei que essas camadas da superfície já foram retiradas, né? Pelo processo de preparação da amostra. Então, ficou só essa camada que está mais porrosa aí na figura. Então, eu tenho moléculas que estão lá em cima e fibras que estão lá embaixo. Né? Mas você, essencialmente, vai pegar um padrão superficial das fibras superiores nessa figura, né? Assim? Sim. É só isso que eu estou falando. Assim. Isso. Você vai ver um padrão, então, essencialmente num plano, né? Ela só pega... Isso, Você diz que esse padrão... Só a parte matricial mesmo do material. Certo. Você diz que esse padrão é tridimensional porque lá no olho, no aspecto macroscópico, ele, de fato, tem uma curvatura. Isso aí é uma casca esférica lá no olho, né? Tem uma dimensão, tá? Mas dentro da limitação da sua medida, você não vai perceber essa concavidade dessa superfície, vai? Não. Você vai essencialmente ver superfície aí, não membranas espalhadas. É tridimensional porque a imagem é tridimensional, Gerias, porque ele tem informações de X, Y e Z. Mas o Z não é a força? Não, no caso é a altura do... Sim, mas a altura... Mas, assim, o que eu estou
tentando você fazer entender o seguinte, quando a gente vai fazer uma construção, a gente pega um nível, coloca uma ponta da mangueira aqui e a outra do outro lado da parede e diz que essa distância é uma reta. Mas quando a gente olha bem de longe, dá para ver que não é reta, porque a Terra não é reta, é uma curva. É isso que eu estou falando, quero mostrar aqui. A dimensão do olho é tão maior do que a dimensão da região que você está analisando. Então, como é que você pode trazer para dentro do seu resultado a dimensão terceira, que seria a curvatura, sendo que a área varrida por você é extremamente menor do que a área total de um olho. Então, até que ponto você pode trazer essa terceira dimensão para dentro do seu resultado, sendo que, essencialmente, ela poderia ser só um plano. Não sei se você está me entendendo. Mas ela não... Você tem ela não é exatamente um plano, justamente porque ela tem várias entranhas. Ela não é uma coisa... Sim, mas essas entranhas são... Então ela vai ter sua certa altura. São características locais da sua superfície. Você tem Sim. uma membrana que ela tem 3 dimensões. Ela está em 3 dimensões, mas ela pode estar em 3 dimensões, mas em cima de uma superfície plana. Então, a tridimensionalidade da membrana você pode perceber, mas a tridimensionalidade do espaço no qual ela está, eu acredito que você não teria condição de perceber. Eu estou falando como um leigo. Eu falei, é só um perigo para você, porque eu sou totalmente alheio a isso aí. Mas me veio isso à mente, já que você está trazendo a tridimensionalidade para tentar justificar a existência do fractal, eu não sei se é da superfície total do olho, é simplesmente de uma membrana. Então, se for só de uma membrana, eu poderia tirar essa membrana de dentro desse meio, que é bem complicado, colocar em cima de um substrato e analisar apenas a membrana. Uma membrana que eu estou falando. Entretanto, você quer avaliá-la dentro do ambiente onde ela se encontra, ou seja, você vai analisá-la dentro do estômago, né? E aí, na hora de trazer a tridimensionalidade diante da área que você vai, é isso aí que eu não entendo. Eu queria saber se de fato é possível. Eu não sei se eu fui claro não, entendi, Gerias, mas é assim, essa curvatura, o Charles, ele faz varreduras em diferentes regiões, explorando diferentes regiões, mas o problema específico na estrutura da córnea que ocasiona o ceratocone, que altera essa curvatura, é a organização das fibras de colágeno. Você vai observar imagens de 1, imagens de 10, imagens de 50 micrômetros e até 150 micrômetros, se for possível, que é quando você começa a observar o abaulamento da superfície, você observa a desorganização dessas fibras. Certo. Justamente como ela tem uma superfície que segue uma dimensão fractal, né, uma estrutura fractal, na verdade, ela vai se reproduzindo do macro para o micro. Certo. Então, dá para ver um pouco dessa curvatura que eu estava imaginando, varrendo em uma grande área. Dá para ver. Então, se você fizer uma varredura maior, a gente consegue ver a curvatura. Pela redistribuição das membranas, você já consegue inferir que ele já começa uma região de curvatura, ou pelo menos dá para perceber essa curvatura, né? Eu entendi. Então, daí você pode trazer essa informação para o seu trabalho. Eu tenho uma dúvida muito grande com relação a alguns conceitos. Como eu falei, eu não sou da área, então eu estou entrando agora, então eu gostaria de saber cada ponto, especificamente de cada conceito. Eu acho que eu não entendi exatamente o que é o conceito adesão, no contexto dessa ferramenta que você usa. Como você me explicaria assim? Então, a adesão, ela vem das forças adesivas entre a superfície da amostra e a superfície da ponta. Entre os átomos da ponta e os átomos da amostra. É uma força assim que... Eu entendi. Então, a adesão aí não eu tinha imaginado essas duas possibilidades. É a força entre a ponta, entre o seu instrumento de medida, que é a ponta, e uma superfície, né? Como você está varrendo uma camada, eu também imaginei que pudesse ser a força entre a camada e o substrato sobre o qual ela se encontra. Então, se você estiver varrendo uma determinada... Se você estiver varrendo uma determinada amostra, por exemplo, uma camada dessa aí, e a camada de repente grudar na ponta do seu instrumento, então para você a adesão ficou 0. Ou continua a mesma? A adesão, se grudou, a adesão é alta.
digamos assim. É alto. Porque a adesão... porque Tá, então o você fato não está dele vendo tentar sair. a força entre camada e substrato. É simplesmente a força entre a A superfície. Entre ponta e a ponta e camada. amostra. Uhum. Tá. Então a gente pode ver aqui o mapa, ele é dado em nanonewtons. Então Sim, essa escala aqui é uma é a força força de... Exatamente. Certo, certo. Eu tinha anotado aqui, eu já recupero essa informação. Se alguém quiser ir comentando alguma coisa. Eu tenho uma sugestão, Sim. Charles. Diga. Eu queria saber se, assim, quando eu fiz medida de córnea, a gente separou o quadrante triangular, né, aquele triângulozinho, em regiões centro, meio e borda da córnea. Tu fez alguma medida desse tipo e tu sabe me dizer se tem... É porque eu não fiz as análises, eu fiz só medida. Tu sabe me dizer se tem influência tu fazer a medida na borda ou no meio ou no... Assim, se tem influência radial, por exemplo. Sim. Não sei se tu entendeu. Acho que entendi. Quando a gente obtém a córnea, vocês estão olhando a apresentação? O slide? Sim. Então, quando a gente obtém a córnea, a gente tem esse pedaço aqui. Toda essa região aqui é a região periférica da córnea. A região central da córnea foi para o paciente. Sim. Então, a gente tem essa região periférica, certo? Quando a córnea ela está se aproximando dessa esclera, aqui a gente tem uma região que é chamada de limbo. Então, ela é mais espessa e ela é mais rígida do que no centro da córnea. Então, a questão macroscópica de eu pegar aqui na periferia ou no centro, vai ter diferença, tanto da elasticidade quanto da espessura da córnea. Então, para as córneas controle que a gente está pegando apenas essa região periférica. Entendeu? Entendi. Agora, se eu pegar um quadrante, né? Então, dependendo se for muito longe da periferia até o centro, então vai ter uma diferença sim. Entendi. Então seria uma coisa a se fazer também para prestar mais Seria cuidado. legal tu fazer essa comparação do centro para a borda. Outra coisa que eu senti dificuldade quando eu fazia era que ao colar a amostra, né, às vezes a ponta não conseguia chegar nesse pedaço, certo? Ela ou o porta-amostra batia nas paredes do tubo, ou aqui havia uma grande inclinação e aí a ponta não conseguia percorrer, certo? Entendi. Porque é muito estranho, né? Então esse tecido, como a gente está fazendo medida em ar, a gente tem que esperar ele secar. E no momento que ele começa a secar, ele vai se encurvando. Então, se a gente colar de uma certa maneira, se a gente não colar de uma maneira correta, essa amostra ela vai se curvar e aí ela não vai conseguir ficar presa na porta-amostra para a gente conseguir varrer. Isso aconteceu com uns 3 pedaços que a gente tentou fazer que realmente não deu certo devido ao processo de colagem dele. Beleza. Seria legal fazer essa comparação entre centro e do centro para a periferia. Ver se tem alguma diferença. No caso do transplante de córnea, o que é mais interessante é essa região mais próxima do centro. Que é a região que sofre devido à própria pressão do olho, é a região que sofre mais. Que é que se forma o cone, né? O cone, exatamente. Entendi. Então, por isso que ela é Exatamente. Então, para o Charles, quanto mais próximo do centro, melhor. Inclusive, essas controle que já foram retiradas, a gente procura fazer o corte ainda na região transparente, sabe? Entendi. Certo. Só mais uma dúvida aqui, Charles. Então, você fez uma série de medidas com amostras que têm ceratocone, não é isso?
Caiu, né? Oi? Tá ouvindo? Você pode repetir a internet? Sim, Repete, Agora sim. Gerias. Então, você fez medidas, esses mapas, essas imagens que você mostrou, são de medidas feitas com o olho e apresentou o ceratocone, não é assim? E aí mediu, foi... São as duas coisas, tanto o Essa- ceratocone quanto o olho normal. Tá. Então, vamos lá. Primeiro você fez, vamos O imaginar... único que tem ceratocone é o que está com são... Aquela sequência que você colocou de 1 até 4, se não me engano. Então, primeiro você fez uma medida, uma aferição de uma amostra que estava intacta, sim? Aí depois você tirou uma parte da superfície da amostra, uma camada ou duas, usando 2 métodos diferentes. Um deles foi um cotonete, certo? E depois, em uma outra amostra, você tirou essas camadas utilizando um equipamento bisturi. Que apresentou esses resultados. Um bisturi, que foi o que ela recomendou para a gente, Iris, porque esse bisturi é um bisturi... Faz uma retirada mais homogênea do que um cotonete, porque as fibras do cotonete não são comparáveis à linearidade da lâmina de um bisturi. Então, você retira as camadas melhores. E é uma lâmina 15, bem perfeitinha mesmo. Exatamente. Então, por isso mesmo. Para evitar deixar resíduos de camadas, por exemplo, que certamente ficariam para trás com um esfregão com um cotonete. Você faz... Sim. Poderia resíduo... como nesses casos que eu acredito que essas possam ser... não foram retiradas, não é assim? Você faz isso a olho nu, bota debaixo do microscópio, como é que você faz essa retirada para garantir que você ficou apenas com o que você queria da amostra, do olho, nesse caso? Só com o estroma bonitinho, com as camadas de colágeno. Ela é feita o... olho nu. É olho nu mesmo. A gente pega e passa... Então, o grande... A dificuldade no trabalho o cotonete, ou então o bisturi, né? Se eu passo muito forte, eu passo muito fraco, como é que é? Então, essa foi uma das grandes dificuldades no início do trabalho. Sim. Né? Porque é a única técnicas que a gente conhece para fazer essa retirada da camada epitelial. Talvez possam existir outras, né? De fazer algo como colocar uma mica em cima e retirar, né? Talvez isso possa desprender a camada epitelial. Certo. O que ela recomenda para olho nu, para saber se essa camada sai ou não, Gerias, é colocar um corante azul que só cora na camada epitelial. No entanto, tudo bem. Então você tem uma... Sim. Tem um método. Só que quando a gente leva para a FM, a gente tenta tirar o corante, porque senão a gente também vai fazer, como a gente tem muita resolução, a gente vai fazer a varredura do corante. Entendeu? Sim. Aí você verdade, né? Na verdade, não põe o corante, não. Só faz a extração. Não coloca. Não tem essa verificação. Porque ela faz o quê? Ela coloca o corante para poder corar a camada epitelial. E aí depois ela raspa essa camada para tirar com o corante. Só que a gente já faz a raspagem. Quando aparece só as fibras de colágeno, é porque de fato saíram as células. Certo. Então, para a gente ter menos artefatos de imagem, o ideal é que a gente não coloque esse corante. Quando a gente observa que só tem os feixes, as fibras... Charles, tu tem aquela imagem daquela fibra para tu compartilhar aí com Gerias? Aquela que a gente fez no começão, que mostra aquelas estruturas que só tem as fibras. Ele mostrou uma figura aqui que dá para ver direitinho. Vou procurar aqui. As fibras. É porque essas medidas, no caso essa daqui, né? Uma próxima. Deixa eu ver aqui. Essa. Então, essa amostra aí, Charles, ela é de um olho que tem o ceratocoma ou não? Não, essas daqui, que foram divididas em grupos 0, 1 e 2, são de córneas controle. Né? São córneas que não têm ceratocone. Certo. A única córnea que tem ceratocone que a gente analisou foi a que está colocada em formol. E aí você destruiu, em princípio, pelo que você falou, destruiu sua amostra, né? Em princípio, sim, por causa do formol. A gente não sabe se
A gente não sabe se é da própria ceratocone ou se é do formol. Mas aí depois entrou a pandemia e ele não conseguiu mais pegar as amostras, entendeu? Mas então o isso é ideal é que ele absolutamente... veja essas amostras sem o formol, né? Para ver se consegue ver essas fibras bonitinhas. Absolutamente, até porque senão vai ter amostras diferentes, né? Vai ficar difícil comparar. Não, com certeza. Fazer uma comparação. Então, agora entendi. Então, você está na metade do caminho já, então. O negócio é conseguir um olho com ceratocone, tentar fazer o mesmo procedimento que você fez aí, né? Fazer essa raspagem, sem sujeitar esse olho, essa córnea ao formol. Eu não sei exatamente como o formol age nesse material, mas certamente, pelo que você mostrou, provavelmente ele danificou a estrutura e desfez, vamos dizer assim, a fibra. Aí perdeu a amostra com isso, né? Isso. Vocês estão vendo a imagem aqui? Vocês estão vendo essa imagem? Estamos. Isso é só colágeno, exato. Pois é, então essa daqui foi feita lá no começo, antes de eu entrar no programa, né, no grupo de pesquisa. Então aqui a gente consegue observar bem o conjunto de fibras de colágeno, né? E a gente observa que eles são bem aleatórios, como se diz na literatura, que são a camada de Bowman. A camada de Bowman tem uma estrutura aleatória das fibras de colágeno, enquanto que o estroma tem fibras mais paralelas, né? Elas são bem paralelas entre si, o que proporciona, acredito, a transparência, né, para a luz. Certo. Mas essa imagem, em princípio, a Ruana está dizendo que fez a imagem, então, Ruana, esse olho estava perfeito, não era? Perfeito. Não tinha nenhum problema. Não, e a dimensão... Não, era saudável, não tinha nenhuma patologia, não. Só para terminar, então, Charles, você cita no seu trabalho, a sua menina dos olhos é encontrar algum padrão de comportamento que o seu instrumento pode te dar e associar isso a uma anomalia de saúde lá do olho. Uma doença aí que, nesse caso, você está falando do ceratocoma, né? Você não acha que, através desse padrão, você poderia estender isso a outros tipos de anomalia que tem nos olhos? Tem várias aí. Nos Sem olhos? sombra de dúvida. Você acha que isso vai te dar um resultado melhor? De repente, você está com uma ferramenta que pode ter um resultado mais apropriado para uma das outras anomalias, que não necessariamente o ceratocoma. É só uma ideia. De repente, Entendi. você pode procurar e tentar associar isso com outras coisas, e de repente você está com uma ferramenta até mais apropriada. Pois é, esse fato da geometria fractal, ela tem sido muito aplicada ultimamente, certo? Para diversas áreas, em diversos assuntos, desde a biologia até a economia, física e tudo mais. Só que não sei na literatura, né, o que representa, de fato, essas dimensões. Então, cada sistema, cada análise tem uma representação diferente para essas dimensões fractais. Certo. Então, essa é a ideia, né, de investigar. Então, só uma última, essa é a última realmente. Se você fizer essa medida e encontrar essa dimensão fractal na amostra que você encontrou, se você pegasse 50 amostras de pessoas diferentes, de olhos diferentes, você acha que vai encontrar o mesmo padrão? Para garantir que essa dimensão fractal do que você chama um olho normal é um bom padrão, a partir do qual você dizer a mudança disso pode me dar um indicativo de determinada anomalia? Eu não sei se você entendeu. Então, você fez para um olho e encontrou uma quarta dimensão. Você garante que todos os olhos ditos normais apresentam essa mesma dimensão fractal? Não, eu acredito que elas não vão... Eu não entendi. Elas vão apresentar ou não? Porque se elas não Repete, apresentar, então você só tem uma ferramenta que serve para aquele olho. Não, na verdade, eu acho que ele vai apresentar aproximadamente sempre o mesmo valor de dimensão fractal para uma córnea saudável. Não o mesmo. Tem que ter um padrão, você tem que garantir isso, né? Vai ser aproximado, né? Mas não vai ser exatamente igual. Não perfeitamente igual, mas existe na literatura esses dados ou você só está achando? Para a córnea saudável já se sabe que... Já tem na literatura.
A gente descobriu que é bem recente, mas que eles já estão analisando, já encontraram um padrão para as córneas saudáveis. A nossa ideia é encontrar uma alteração para as córneas. Que tem algum problema. Esse era exatamente a minha preocupação, é você garantir que você tem uma boa ferramenta. E a ferramenta mais importante que você tem à sua disposição é esse padrão confirmado, que é o mesmo para todos os olhos, porque é a partir dele que você vai dizer que o olho está com esse ou com aquele outro problema. Mas se já existe esse padrão, então perfeito. Ótimo agora. Então, um artigo que foi publicado, né, ele disse que a camada de Bowman tem uma dimensão de 2,55. Então, é um indicativo que ele pôs, né, que seria esse. Já foram feitos em outros trabalhos sobre isso também, de medidas da córnea, só que eles não especificaram qual foi o método que eles utilizaram para calcular a dimensão. Então, a gente não pode levar eles em conta, porque não tinha qual foi o método. Porque dependendo do método que eu utilizo, vai ter uma diferença, né? Então, significa que a dimensão não é do material, é do seu instrumento. Aí eu fiquei mais preocupado ainda agora. Como assim? A dimensão Quer dizer que a dimensão não é do sistema físico? Não, a dimensão é do material. Sistema físico, mas o valor depende do método utilizado, né? Então a dimensão é do material. Mas a medida que eu usar, porque eu vou usar um método matemático. Então, cada método que eu utilizar, ele vai me dar uma análise diferente do material. Não, eu entendo. Uma análise diferente estudar o material. Agora, dá valores diferentes, porque se você está atribuindo uma propriedade física a um sistema, então, independente da técnica, se ela não influencia a propriedade que você quer medir, independente da técnica, você deveria ver o mesmo resultado. Claro, dependendo da técnica, dentro de uma distribuição pequena, que seja considerável. A tendência vai ser a mesma, sem sombra de dúvida. Não danificasse o seu resultado, porque senão fica sem credibilidade. Mas, nesse exemplo aqui... A mudança que você quer dizer, Charles, é uma mudança pequena que não vai influenciar a veracidade do valor, é assim, né? Exatamente. A gente pode ver aqui, somente do algoritmo que ele vai utilizar. Isso. Vamos imaginar, um negócio vale 10. Uma técnica vai dar 9, outra vai dar 11, 12, 9, está em torno de 10, ótimo. É isso que eu estava querendo... Então, aí a gente pode fazer, após fazer esse conjunto de dimensões, a gente pega uma média, né? A gente faz estuda a variação delas e considera. A gente pode fazer o box chart. Sim. Aí essa média que vai definir o que é. Isso, a gente pode fazer essa análise. Quando a gente observa aqui, esses daqui são os métodos. Tem o método de partição, o método de box count. Certo, essas são as ferramentas matemáticas, não é assim? Isso já não é no microscópio, isso daí já é o software que ele está utilizando para calcular. Já é uma análise offline. Certo, você alimenta essa ferramenta matemática, esse algoritmo aí com os seus dados. Certo? Exatamente. Eu venho lá com outra coisa, eu meço a impedância desse negócio, eu uso uma técnica elétrica, uma técnica magnética ou qualquer, e alimento esse algoritmo, e se a propriedade é do sistema, então deve dar muito próximo do valor que você encontrou. É isso que eu estava falando. Isso. Entendi. Tá ótimo. Então, essa variação, na verdade, que você falou, depende do método, mas é do método do algoritmo, né? Isso, é do algoritmo. Entendi, sim. Não é nada no microscópio. No microscópio, ele sempre vai obter as mesmas coisas. Sim, mas não no microscópio, eu estava me referindo. O microscópio e uma outra ferramenta independente. Porque se a propriedade é do sistema, então ela não deve depender da ferramenta de aferição, porque ela é do sistema. Entendi. Se cada instrumento der um valor diferente, então a convolução do que é pelo que você observa é muito grande, e aí o dado fica muito incrível nesse caso. Mas é assim, legal. Eu estou gostando desse trabalho aí, viu? Arruma essa córnea aí, esse negócio, obrigado. Esse troço, mas não bota no... Aliás, bota assim, você precisa fazer, só uma indicação minha, você precisa fazer com e sem o formol, até para você ter certeza no que vai dizer depois. Não foi o formol que estraçalhou o troço, não foi... Eu também acho. Também acho. Você tem que estar preparado para garantir aquilo que você vai dizer. Então, isso vai ser bem legal para ti.
Tá? Então, era Tá, ok. que eu queria Obrigado. comentar. Tá muito bonito seu trabalho. É uma das propostas que eu iria fazer, né? Mas devido à situação mundial que a gente está, não deu para. Mas esses Tá teus ótimo. primeiros passos metodológicos aí, Charles, eles foram, como o professor Geri está falando, eles foram fundamentais para traçar os próximos passos do teu trabalho, entendeu? Observar. Fica a dúvida, né? Será que essa alteração é do ceratocônio ou do formol? Então, tem que fazer com formol e sem formol na amostra de ceratocônio para saber o que é que está acontecendo. E se de fato for o formol, adotar o protocolo de fazer com a córnea fresca, né? Isso. Vai o mais rápido possível. E, Charles, enquanto não pode fazer dessa Porque você poderia ir para a internet, de repente você para a literatura, de repente você encontra essa informação lá. Não sei. sobre essa dúvida. Se foi o formol que estragou, né? causou aquela se o formol altera. se eu perguntasse agora, Sim. com certeza, você tem certeza que foi isso? Você viu que estragou, mas necessariamente você talvez não possa afirmar que foi a degradação causada pelo formol, pode ter sido por uma outra coisa. Né? Então, nesse caso, já que não pode ir para o laboratório agora, ou talvez não tenha as córneas ou formol, talvez se você fosse para a literatura e encontrasse, tentasse achar, se houver, né? Essa resposta. Se a gente sujeitar essa córnea ao formol, se as camadas do colágeno são danificadas. Se não, aí você mesmo vai ter que fazer a sua medida e colocar isso na literatura. A doutora Roberta, né, que é a doutora que é responsável por nos disponibilizar as córneas, ela comentou que na tese de doutorado dela, ela utilizou vários líquidos de preservação, né? E aí o que mais se adaptou à córnea, que mais preservou ela, foi o líquido Optisol, que é esse líquido rosa que aparece na amostra. Sim. Né? E depois dele o PBS, não foi? Então, depois dele o PBS. Né? Então não dá para ver aqui, mas é um líquido que está um pouco rosado. Né? Foi tentado fazer medidas em líquido, né? Direto nesse material. Só que as curvas de forças elas não estavam saindo perfeitamente. A gente teve muita dificuldade, de fazer medidas em líquido. Imagina se você tiver uma amostra que tem uma certa massa, cujo peso é muito menor do que a força de adesão entre a amostra e a ponta, você não vai poder fazer nunca, porque a amostra sempre vai junto com a tua ponta. Você teria que arrumar uma maneira de colar. E aí o que a gente imaginou é que a viscosidade desse líquido aí era muito superior a dos líquidos que a gente costuma utilizar, e aí o arrasto hidrodinâmico na ponta foi muito grande, sabe? Sim, também tem isso, exatamente. E isso daí é uma coisa que a gente tem que pensar, porque o ideal mesmo, é que a gente estivesse realizando essas medidas em líquido. Era a condição mais perfeita de todas. Mas a gente teve muita... Sim. Dos valores, realmente, que a gente encontra dentro do olho, muito embora a tendência não vai mudar. E esse líquido ideal é esse bichinho rosa que tem aí, que vocês não conseguiram medir? É o Optisol, só que a viscosidade dele é muito alta. Aí depois ela falou que é o... Poderia usar o PBS. Né, a gente podia usar o PBS. Aí a nossa próxima dificuldade foi como é que a gente vai pregar essa córnea no porta-amostra, entendeu? Porque quando a gente mete dentro da água, o que a gente utilizou, a cola que a gente utilizou, que não interage com o tecido, ela perde a eficiência em líquido. Luciana, mas se esse negócio tem uma viscosidade, essa viscosidade não entraria só como um efeito global no teu resultado? Pois é isso que a gente está sentindo muita dificuldade. Eu acho que não alteraria. Medida em líquido, não. A alteração seria padrão, né? Seria uniforme, portanto, não teria problema. Agora, realmente fazer esse negócio e colar essa córnea no suporte, aí realmente pode ser um problema dentro do líquido. Só se a gente tivesse eu pensei naquelas colas de tecido, que em cirurgia que junta, mas o problema é que a gente não está colando dois tecidos, a gente está colando o tecido num suporte metálico. Aí eu não tenho a menor ideia. Mas muitas cabeças pensando, a gente escolhe um jeito.
Exatamente. É para isso que nós estamos aqui. Tá bom, eu gostei do trabalho, eu gostei da apresentação. O Charles está bem seguro. E a imagem da Ruana... Você achou? Sim, tem alguns ajustes, mas é natural. A pesquisa é assim. Você está no início do trabalho, muito Charles. nervoso. Fique tranquilo, fique tranquilo. Ela nunca vai chegar, não. A gente sempre tem coisas. Quanto mais a gente vai pesquisando, mais descobre coisas que tem que fazer. Certo? Mas verdade. se você tomar algum atitude mesmo, vai à frente, deixa na literatura e vamos tentar resolver os problemas que tem por aí. Né? Exatamente. E aí, na próxima quarta-feira, a gente tem Socorro, né, Socorro? É tu na próxima quarta? Acho que é na outra, professora. É Ruana agora, e quem não? é na... é Ruana. Ruana. Então é você, né? Eita, Ruaninha. Isso. Nervosa. Não, nada de nervoso. Então, na próxima quarta, a gente tem Ruana, na quarta seguinte, nós temos a Socorro. Gente, foi ótimo. Eu gravei toda essa apresentação e todas as perguntas. Eu vou desligar a gravação agora. Acho que desliga quando a gente desligar, quando a gente encerrar, né? E aí eu vou fazer o nosso canal no YouTube. Yay! E vou colocar todas essas apresentações lá. E aí, no final de tudinho, volta a menina Bia para apresentar de novo. Né, Bia? É evolução, né? Aí apresenta o trabalho com mais dados. Aí a gente já faz mais tranquilo. Aí eu já vou cobrar mais os resultados e tal do DRX, né? Que ele disse que colocou lá para fazer. Eu não sei como é que tá. E aí pronto. É isso, gente. Mas a ideia é essa mesmo. É a gente fazer esses seminários e trocar essas ideias. Vou pensar no jeito de grudar essa córnea nesse estampo de metal aí. Gente, só para minha apresentação semana que vem, eu tô muito nervosa, porque é um trabalho novo e é muito difícil. O material, assim, o objeto de estudo, né, é complicado. Enfim, estou nervosa. Não, vai dar certo. se eu falar besteira, não me julgue. Mas é melhor ainda, Ruana, porque justamente você tem um monte de problema para resolver, que provavelmente não está sabendo resolver alguns, então você joga para a galera. Só o que tem é problema para resolver. O ideal é que tenha problema para resolver mesmo. Isso, exatamente. Se não tiver, aí realmente seria um problema sério. Mas o que a gente espera mesmo é que o seu seminário e o da Socorro e o da Sara sejam seminários para que vocês façam revisões bibliográficas, né? Porque vocês acabaram de entrar no mestrado, nesse segundinho, né? Então, o Charles e a Bia, eles já têm um pouquinho mais de tempo, não tanto, mas um pouquinho mais de tempo, que já deu tempo antes, né, dessa loucura toda, deu tempo eles fazerem algumas medidas. Uhum. Entendi. Pois é, vou falar do meu projeto. Na próxima quarta. E com a Ruana, para a gente... A Ruana vai falar sobre o que, Ruana? Diga aí, professor Geri está perguntando. Eu vou falar sobre Covid, sobre AFM vírus e nanofármacos para o tratamento do vírus, da doença, do Covid. Ótimo. Em resumo. Ruana vai salvar o mundo. A responsabilidade. Pois, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Na próxima quarta a gente se vê, se Deus quiser. E aí vou fazer o site e vamos. Administradores do grupo de biofísica, por favor, coloque o professor Gerias lá para ele ver as besteiras que a gente escreve. Tá? Desse grupo que eu fico mais informado sobre as coisas. E a professora saiu. Então é isso, pessoal. Então é isso mesmo. Então é isso. Parabéns, Charles. Falou, galera Parabéns, do canal. Parabéns, Charles. Ela voltou. Olha o Eduardo dizendo para eu começar a apresentar agora. Quer para eu começar a apresentar agora, Eduardo?
Professora. Tchau. A professora voltou, não sei se ela não quer falar. Meu povo, eu estou aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Na próxima quarta a gente se encontra. Coloquem o professor Gerias no grupo e a Ruana tenha medo. Fazer muitas perguntas. Vou não. Tchau, gente. Tudo de bom. Obrigadão, viu? Tchau. Tchau, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ativa o sininho. Tchau. Tchau.